Três e valendo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ed Pomura. Nossa segunda aula de economia, aula 02, né? Onde na aula passada nós colocamos aí alguns conceitos básicos, né? De economia, do que seria economia, conceitos de macroeconomia, de microeconomia, de escassez, de necessidade, né? De agentes ligados à economia, né? As pessoas, o governo, as empresas, né, que são os agentes econômicos. Então, dando continuidade à nossa disciplina de economia, na aula de hoje nós vamos continuar com alguns conceitos básicos, né? Nós vamos falar um pouco a respeito de fatores e setores de produção, né? Como a gente viu na aula anterior, na aula 01, para que o mercado, a necessidade seja atendida, a necessidade das empresas, né, que são necessidades que a gente viu que são ilimitadas, e os recursos de produção são limitados, de fatores, né, de fatores de produção. Que fatores são esses? São os recursos naturais, as pessoas, a tecnologia e o capital, né, que são os recursos empregados. E então, esses sistemas econômicos, eles necessitam fazer com que esses fatores de produção, eles tenham uma interação de forma racional, né? Existe uma interação de forma racional. Para quê? Para que ele consiga produzir e atender às necessidades, às demandas da população, né? Que são demandas que a gente viu ilimitadas, né? E como esses recursos são limitados, então há necessidade de que esses recursos sejam utilizados de forma racional, né? De forma sistemática, de forma que eles possam produzir, né? Bens e serviços para atender às demandas das pessoas. Tudo bem? Que fatores são esses? Eu tenho diversos fatores. Eu tenho o fator terra, eu tenho o fator trabalho, eu tenho o fator tecnologia, fator empresas. Então, são fatores utilizados no processo produtivo. O que é o fator terra? São os recursos naturais, né? Que encontramos no planeta. O solo, o subsolo, água, clima, flora, fauna, energia do sol, né? Então, são fator terra, né? São aqueles bens naturais que a gente utiliza no processo produtivo. E aí a gente chama atenção, né? E é importante a gente colocar essa perspectiva de discussão que se tem hoje em dia, né? Sobre esses recursos naturais, que são recursos que a gente sabe que não são renováveis, né? A gente tem a terra aí, e aí a gente tem aquela discussão das florestas, do desmatamento, né? Da exploração dos recursos naturais, né? De forma agressiva, de forma não controlada, né? Isso está bem em foco ultimamente, né? A gente vê aí a questão do desmatamento, da exploração dos rios, dos mangues, lagos, né? Mares, de uma forma descontrolada, desordenada, né? Quando a gente sabe que esses recursos, eles precisam ser explorados, mas de forma racional, de forma equilibrada, né, para que eles se mantenham e consigam aí ainda ser utilizados ainda mais no processo produtivo e, e são recursos que não são renováveis, né, que são renováveis. Então, há essa necessidade de controlar a exploração desses recursos. Então, o fator terra está ligado a esses recursos naturais. E o fator trabalho? O fator trabalho ele está ligado ao que? A mão de obra das pessoas, né? A mão de obra utilizada no processo produtivo, né? E aí eu coloquei um esquema aqui, né? Que representa bem esse fator trabalho, né? Da população total, eu tenho uma população não mobilizável economicamente e uma população mobilizável economicamente. Essa população não mobilizável economicamente representa o quê? Representa aqueles que não têm capacidade produtiva, né? Atualmente, ou por ainda não ter a idade, e aí a gente divide essa população em dois tipos, né? De 0 a 15 anos, de 15 a 60 anos e acima de 60 anos, né? Então, essa população não utilizável são o quê? São aqueles de 0 a 15 anos e aquele acima de 60 anos, né?
que eu tenho o quê? Porção pré-produtiva, né, que ele não tem idade suficiente ainda, que são aqueles de 0 a 15 anos, então eles não estão em idade produtiva economicamente, né, eles não podem trabalhar, ou porção pós-produtiva, que são aqueles idosos, né, aqueles a partir de 60 anos, ou seja, aqueles que já passaram pelo processo produtivo, já produziram, mas economicamente agora eles não têm mais força, né, economicamente. Então, é a porção pré-produtiva, jovens de 0 a 15 anos, e a porção pós-produtiva, que são aqueles acima de 60 anos. Ok? Tranquilo? População economicamente mobilizável. Quem são aqueles economicamente mobilizáveis? São aqueles que atualmente detêm força de trabalho. E aí eu tenho duas formas, ou eles podem ser uma população economicamente ativa ou uma população economicamente inativa. Vamos seguir. Então, como eu falei anteriormente, a população não mobilizável, né, são aqueles de 0 a 15 anos, que são as pré-produtivas, e de 0 a 60 anos as pós-produtivas, né, já passaram pelo processo produtivo. Já a população mobilizável são aqueles que estão entre 15 e 60 anos, né, que são aptas, levando em consideração a idade, a pertencer ao processo produtivo, né? E aí elas se dividem, como a gente viu anteriormente, economicamente ativa ou economicamente inativa. Economicamente ativa realmente está trabalhando, está produzindo, e economicamente inativa, aqueles que, embora tenham força de trabalho, mas não, por algum motivo não estão trabalhando no momento. Tranquilo? Então, deu para entender o fator capital, né? Essa divisão entre não mobilizável e mobilizável, e economicamente ativa e economicamente inativa. Tranquilo? Qualquer dúvida, gente, vocês podem colocar lá no fórum, a discussão, não entendi, professor, não entendi isso, né? Pode colocar uma explicação ou tirar, sanar uma dúvida sobre um determinado fator, fiquem à vontade, tudo bem? Além do fator terra e do fator trabalho, outro fator importante é o fator capital. O que é o fator capital? É quanto uma pessoa está disposta de investir, de acumular de recursos, né? Para que uma pessoa, um investidor, ele possa empregar seus recursos, seu capital, primeiro ele necessita acumular riquezas, ele precisa guardar esse recurso que a gente chama de capital. Então, o fator capital são os recursos, ou dinheiro, ou terras, ou outros bens utilizados no processo produtivo, né? Investidos no processo produtivo. E aqui é importante, né, a gente fazer até um adendo. Quando uma empresa, quando se vai construir uma empresa, vocês já viram lá em contabilidade, né, ou estão vendo, quando se vai iniciar uma produção de uma empresa, ou abrir uma empresa, você necessita de um capital inicial, né, que são os recursos inicialmente empregados na empresa, né, e esses recursos eles podem vir dos sócios, né, ou em dinheiro, ou em bens, ou em algum equipamento, né? Então representa essa entrada inicial aportada de recursos, de capital dos sócios na empresa. Então é um fator extremamente importante, é o fator capital, né? Um fator extremamente importante dentro do processo produtivo. Tranquilo? Então, fator terra, fator trabalho, fator capital. Próximo fator, e ainda esse fator capital, ele tem algumas formas de acumulação, né? Que são poupanças, formas de acumular riqueza, né? Eu posso ter a poupança das famílias, o hábito de poupar, né, dentro das famílias, que recentemente, teve até uma pesquisa, né, que mostra que o brasileiro não tem o hábito de poupar, né, não tem o hábito de fazer essas poupanças, né? Então, é importante para você acumular riqueza e fazer algum investimento posteriormente, né? É importante que você tenha riqueza, que você acumule riquezas, né? Eu tenho a poupança das empresas, né? Que também as empresas elas podem acumular um determinado capital, poupar um determinado capital para ser utilizado posteriormente, né? Investido em outras formas, né? E poupança também no setor público. O setor público também, o Estado, ele também pode
acumular recursos, né? Ele pode, em algum momento, também poupar esses recursos. E fontes externas, né? É o ingresso líquido de capitais, que é a diferenciação entre aquilo que entra e aquilo que sai, né? Em termos de exportação, em termos de importação, em termos de produção interna, produção externa, né? Então, eu tenho esse ingresso líquido de capitais, né? Que é essa diferença entre o que entra e o que sai no Estado, né? Isso é algo que estava bastante em foco anteriormente, até algum governo atrás, o governo Lula, né, onde a gente tinha uma poupança, né, a poupança interna gerada a partir da diferença entre as exportações e importações, né? Não sei se vocês viram falar, mas tinha a questão aí de uma poupança, né, uma poupança interna, que era chamada de reservas, né? São reservas cambiais, né? Para ser utilizado em algum momento, alguma necessidade urgente, né? Foi até falado em questão da pandemia, em questão de calamidade, né? Que esses recursos poderiam ser usados, né? Proveniente também de empréstimos e financiamentos, né? Eu tenho poupança proveniente de empréstimos e financiamentos. É bastante comum a gente ver instituições internacionais, bancos, né? O BID, né? Banco Internacional, ou BIRD, também fazer investimentos, né? Fazer empréstimo para a realização de obras públicas, algo a Unesco, a ONU, né? Então são fontes de acumulação de capital externa, além de transferência de governos, que são também fontes externas de acumulação de riqueza. Tudo bem? Outro fator de produção importante é o fator tecnologia. O que representa a tecnologia? Tecnologia é a capacidade de inovar, de aperfeiçoar, de inventar novos processos de produção, né? Para quê? Para que tenha uma otimização do espaço, uma maximização do tempo de produção, né? E reduzir custos, que são bastante importantes dentro do processo produtivo. Então, essa capacidade tecnológica de inovar, de buscar novos processos, é o que a gente chama de fator tecnologia, né? A gente vê aí na figura, num processo de montagem de um veículo, né? Utilizado apenas o maquinário, né? Braços mecânicos aí realizando todo o trabalho. Então, esse é um fator importante, o fator tecnologia, né? Além dos outros que foram citados anteriormente. Outro fator importante é o fator empresarial, né? O que são os empresários? São as pessoas que estão dispostas, né, a empregar um determinado recurso de forma racional e empreendedora, né? Eles investem, colocam seu capital em uma determinada atividade, né? E a partir daí ele obter resultados, né? Então ele consegue mobilizar, consegue combinar esses fatores para buscar o resultado almejado, que geralmente é o lucro, né? As empresas buscam lucro. O empresário, no momento que ele faz um determinado investimento, ele está em busca de lucro, né? De receitas, para que o seu negócio consiga atender aquilo, a sua expectativa, né? Então, o fator empresarial também é um fator de produção, né? Resumindo aí os fatores de produção, tem o fator terra, fator trabalho, fator tecnologia, fator mão de obra, né? E o fator empresarial, ok? Então, a combinação entre esses fatores, esses 5 fatores que foram falados anteriormente, formam o que a gente chama de sistema produtivo, né? Ou processo produtivo. E a combinação entre esses fatores, ela é o que vai produzir bens e serviços, né? E esses bens e serviços, eles estão aí dividido o mercado dessa produção de bens e serviços em 3 setores, né, que são bastante conhecidos, que desde lá do ensino fundamental, que a gente estuda, né, setor de produção, setor primário, setor secundário, setor terciário, né. Então a gente isso aqui é bastante tranquilo, né. O setor primário é representado por quê? Pela agricultura, pela agropecuária, pela produção animal, extrativismo. O setor secundário de produção é a atividade industrial, né, de transformação, de mineração, de extração, construção, os semi-industriais, são a atividade industrial em si.
E o setor terciário é representado pelo quê? Produção de serviços, né? E o comércio. Produção de serviços e o comércio, além de serviços bancários, instituições financeiras, serviços de transporte, ok? Então, os três setores de produção, setor primário, setor secundário e setor terciário. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Então, vamos adiante. E o que é o mercado? Já que existe essa produção de bens e serviços, existe um mercado. O mercado é o quê? É a interação, né? A interação entre quem procura um determinado produto e quem oferece esse produto, né? É a interação entre a oferta e a demanda, né? O que a gente chama de mercado em si. Tem alguém disposto, né, a gastar para adquirir uma determinada mercadoria, e aí leva em consideração o quê? O salário, a utilidade daquele bem, daquele serviço que ele necessita, o preço, né? Então, são fatores levados em consideração em quem está procurando o produto, né? E a oferta do outro lado, que leva em consideração o quê? A quantidade de produto, a quantidade de prestadores, a região, o clima, os custos. Então, essa relação entre o produtor, ou quem compra, quem necessita de um produto e quem oferece esse produto, né, entre a oferta e a demanda, é o que a gente chama de mercado, né? Essa interação, essa relação entre quem compra e quem vende. Tudo bem? E a partir daí surge, né, que eu já falei anteriormente, uma lei que é bastante conhecida, né? Lei de oferta e procura, ou lei da oferta e demanda, né? Que ela especifica o que a gente vai ver mais à frente. Ela que vai determinar o preço de determinado produto, né? A partir de perspectiva, analisando variáveis, né? Ela vai estabelecer a oferta e a demanda de um determinado produto, né? E aí a Adam Smith trouxe um conceito importante, né, dentro da economia, que é a mão invisível do mercado, né? Que o mercado, ou seja, o mercado ele não deve, o Estado ele não deve interferir nas relações comerciais, né? É importante que deixe que essa relação, que esse mercado ele não sofra interferência, né? Ele seja regulado aí pela própria oferta e demanda, né? Então, é o que o Adam Smith chamou de mão invisível do mercado, né? Que regula a própria economia. Tudo bem? Dentro desse mercado, eu tenho estruturas, né? Estruturas de interesses de mercado. São formas de associação ou organização dos agentes econômicos, né? Que levam em consideração alguns fatores, né? Como comportamentos, recursos, o controle dos preços, concorrência, a entrada de novas empresas, concorrentes, né? Então, a partir dessa organização, dessa associação, é que eu tenho estruturas, né? Estruturas que a gente vai ver aqui um pouco mais à frente, né? O monopólio, concorrência perfeita, oligopólios, né? Concorrência monopolista, que são formas, estruturas de mercado, né? Associações, organizações de fatores produtivos, né? De que forma as empresas elas se organizam, né? Elas estão associadas, ok? Uma das formas de organização de estrutura de mercado é o que é conhecido como concorrência perfeita. O que é concorrência perfeita? A gente até brinca que a concorrência perfeita existe o quê? No mundo das ideias, né? Por quê? Porque é um modelo que só existe se apresentar as seguintes características, né? Ela precisa ter o mesmo número de compradores e vendedores, o bem ou serviço tem que ser homogêneo, nenhuma empresa pode diferenciar o bem ou serviço, os agentes atuam independente, a mobilidade é livre, não existe barreira de entrada ou saída para qualquer agente, proibido praticar preços acima do mercado e abaixo do mercado, total transparência, as informações são repassadas a todos sem exceção. Ou seja, é uma ideia, né, uma perspectiva de existir uma concorrência perfeita. Na realidade, ela não existe. Né? Por quê? Porque eu não tenho bens e serviços que sejam homogêneos, eu não tenho a mesma quantidade de compradores e vendedores, e a questão do preço, né? Esse preço
não pode ser cobrado nenhum preço nem acima, nem abaixo do mercado, né? Seria um mundo das ideias, um mundo perfeito, né? Onde o preço seria regulado a partir dessa concorrência perfeita, digamos assim, que as empresas praticassem o mesmo preço, que existisse transparência em relação às informações, que não tivesse proibição à entrada de novas empresas, né? Então, é o que a gente tem aí como concorrência perfeita. Outra estrutura de mercado é o monopólio. Aqui já é algo mais comum, né? A gente já conhece um pouco mais em relação ao monopólio. É uma situação extrema, por quê? Porque a gente tem um único fornecedor, né, um único produtor de um bem ou serviço, então ele é que vai estabelecer o seu preço, né? Não existe concorrência, né? Como exemplo, a gente tem o quê? Empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, de abastecimento de água, né? E a gente viu recentemente aí com a privatização de alguns estatais, né, que a gente tinha a Eletrobras e a Gespisa, né, que viraram a Equatorial, Água de Teresina. Então, elas são empresas monopolistas, né? Então, ela detém o monopólio do mercado. Existe apenas um vendedor, ou produtor, como eu falei. O produto não pode ser substituído, ou seja, não existe uma opção para o comprador, ele só pode comprar aquele produto porque só existe um produtor também. É impossível alguém entrar no mercado, né? Não existe uma concorrência, não existe essa possibilidade de adentrar no mercado. Ela detém o poder do segmento, né? Já que ela é a única, não possui preço para o produto, a empresa aumenta ou diminui conforme sua necessidade, né? Então, os consumidores ficam aí à mercê, né, do preço que é cobrado pelas empresas, né, monopolistas, já que só existe ela e ela é a única empresa capaz de produzir ou prestar um determinado serviço. E sigilo das informações, né? As informações de produção, elas são sigilosas, né? As informações relacionadas às empresas. Então, além do monopólio, outra forma outra estrutura de interesse de mercado são os oligopólios, né? Diferentemente do monopólio, que é uma única empresa, o oligopólio não. O oligopólio ele possui um pequeno ou um grande número de concorrentes, né? Mas dentro dessa concorrência existe geralmente 2 ou 3 empresas que detêm a maior fatia do mercado, né? Que elas dominam o mercado, né? E elas possuem uma diferenciação, como característica, diferenciação de produtos e serviços. A concorrência é muito forte, né? É difícil o ingresso de novos concorrentes, já que essa concorrência é forte e ela necessita de uma grande diferenciação, né, dos produtos. E o baixo número como existe um baixo número de concorrentes, eles conseguem se organizar e controlar os preços dos produtos, né? É o que a gente vai ver já, que é o conhecido como cartéis, né? Que chama a atenção aqui, cuidado com os cartéis. A informação é totalmente aberta, como seus produtos, por exemplo, estratégia de novos postos de venda, apesar dele apresentar essas informações de forma aberta, né? Mas de certa forma, é difícil uma entrada em um oligopólio. Por quê? Porque elas detêm uma liderança e detêm e elas conseguem absorver o mercado, né? Uma fatia maior do mercado. Exemplo que a gente tem aí é a Coca-Cola, né? A Pepsi, que apesar de ter um grande número de produtores de refrigerantes, né? Mas elas conseguem aí se destacar, né? E possui a maior fatia do mercado. Então, o que a gente chama de oligopólio. Okay? Quando em um oligopólio há um acordo de cooperação, as empresas elas começam a acordar seus preços, a acordar a forma de produção, é o que a gente chama de conluio, né? E a partir daí a gente tem a formação de cartel, né? E isso leva o quê? Leva a exercer preços mais elevados, né? Um nível de produção reduzida. Por quê? Porque elas começam a se organizar, as empresas começam a se organizar para estabelecer o mesmo preço, para cobrar o mesmo preço, né? Para segurar em um determinado momento a produção, né? E aumentar o preço.
é o que a gente chama de cartel, né? Bastante comum a gente vê falar em cartel de postos de gasolina, né? É bastante comum, por quê? Porque geralmente, quando chega em determinada época, é difícil a gente ver, ou durante o ano todo, melhor dizendo, é difícil a gente ver uma variação de preço dos combustíveis, né? Geralmente esses preços, eles são tabelados, né? Eles são, praticamente não existe diferença entre eles, né? É o que a gente chama de cartel. E outras formas de organização desses oligopólios, de estabelecer cooperação, né? São trust, holding e conglomerados, né? Que são estruturas também que formam os oligopólios, né? Coloquei até aí, vou colocar com uma perspectiva de fórum, né? Alguma coisa ligada a essas formas de organização dos oligopólios, né? O trust, holding e conglomerado, que vai servir para uma discussão posterior, né? E aí a gente tem como exemplo de oligopólios no Brasil algumas empresas, algumas companhias aéreas, né? A TAM, a Gol, a Azul, né? Que elas detêm, são poucas empresas que detêm aí o monopólio da atividade aérea, né? No Brasil, né? TAM, Gol, Azul. Em relação à indústria de gases, né? A gente comum também a White Martins, Oxmill e a Liquide, né? Liquide, que são empresas produtoras também de gás industrial, né? Que a gente já viu aquele caminhãozinho branco White Martins lá passando pela rua aí. Então, isso aí são empresas, estruturas de mercado conhecidas como oligopólios, né? Pequenos grupos que dominam um determinado segmento, digamos assim. Tudo bem? Então, a gente já viu o monopólio, o oligopólio, a concorrência perfeita, né? Outra estrutura de mercado conhecida é a concorrência monopolista, né? Já a concorrência monopolista, diferentemente das outras estruturas, ela tem um elevado número de concorrentes, né? Já existe mais concorrentes. E cada produto possui uma característica própria, né? Em consequência disso, cria-se um mercado bastante exclusivo para eles. E há uma necessidade muito grande de um marketing muito grande, né? Para que ele consiga vender seu produto e consiga, já que esse mercado é exclusivo, consiga vender, né? De forma que atenda aí às necessidades da empresa, né? Já que existem inúmeros concorrentes, então o marketing tem que ser mais forte, né? Existe uma substituição, né? Não perfeita, mas é possível que exista a substituição dos produtos. O preço ele é definido pelo comprador de acordo com a sua necessidade. Ou seja, como existe um grande número de produtores, concorrentes, então, na verdade, quem vai determinar o preço é o comprador, né? Porque ele vai comprar de acordo com a sua necessidade. Se tem um produto que é mais caro por conta da marca ou da sua necessidade, um determinado produto, apesar de ser mais barato, atende a sua necessidade, então quem vai determinar isso aí é o próprio comprador, né? É fácil o ingresso de concorrentes nessa estrutura e as informações elas são divulgadas amplamente, né? Aí, como exemplo, tem um mercado de sandálias, né? Havaiana, Ipanema, Beira-Rio, que apesar de ser produtos bastante similares, né, eles conseguem aí criar uma diferenciação entre eles, né? Possui características próprias, a Havaiana, a Ipanema, né? E tem um marketing muito forte, bastante comum a gente ver propagandas aí dessas sandálias, né? Tudo bem? Outra estrutura de mercado, o que a gente conhecida, é o que a gente chama de monopsônio. O monopsônio, diferentemente das outras estruturas de mercado, que era relacionada ao vendedor, ao produtor, o monopsônio não. Quem determina, quem controla o mercado é o próprio comprador, né? Monopsônio é a estrutura de mercado em que o comprador controla substancialmente o mercado em que atua. Por quê? Porque ele é o único demandante de um determinado bem ou serviço, né? Ele é o único consumidor de um determinado bem ou serviço. Com isso, ele consegue possui um poder de mercado muito grande e influencia no preço, né? Já que só ele que compra aquele produto, então
ele que vai pagar o preço que ele quer, digamos assim, né? No Brasil, a gente tem como, por exemplo, de um monopsônio, a Petrobras, né, no mercado de gás natural. Por quê? Porque ela é a única empresa que pode comprar gás natural do gasoduto Brasil-Bolívia, né, e revender no Brasil. Então, já que só ela que compra, no caso, então ela vai estabelecer e vai possuir um poder de mercado maior, né? Vai poder influenciar nos preços, né? Então, as estruturas de mercado que a gente viu, concorrência perfeita, monopólio, mercado monopolista, oligopólio e o monopsônio, né? Então, são estruturas de mercado que a gente viu até agora. Tudo bem, pessoal? Espero que esteja dando para acompanhar, né? E vamos em frente, tudo bem? E aí eu trouxe umas duas questõezinhas para a gente fixar melhor, né? O que a gente viu até agora, tudo bem? Primeiro, o mercado é o local onde compradores, demandantes e vendedores, ofertantes, se encontram para realizar transações econômicas. É o conceito de mercado que a gente viu, né? Em um mercado estruturado, com apenas um pequeno número de firmas, classifica-se como, está dizendo, em um mercado estruturado com apenas um pequeno número de firmas. Se eu tenho um pequeno número de firmas, eu tenho o quê? Uma concorrência perfeita? Não, concorrência perfeita é aquela ideia que eu tenho a mesma quantidade de compradores e vendedores, né? Praticando o mesmo preço. Concorrência monopolista? Não, concorrência monopolista eu tenho o quê? Eu tenho diversos, um número grande de vendedores, né? Monopólio? Não, monopólio eu tenho um único vendedor, né? Monopólio integrado? Não, é um tipo de monopólio apenas. E oligopólio, né? Oligopólio a gente viu que existe um pequeno número de vendedores, né? De autores. Então a resposta correta seria a letra um oligopólio, né? Já que ele tem um pequeno número de vendedores. Ou tem um grande número, mas tem algumas empresas que dominam a maior parte do mercado, né? A maior fatia do mercado, digamos assim. Questão 3. São hipóteses do modelo de concorrência monopolista. O que é a concorrência monopolista? Ela possui um grande número de empresas? Beleza. Possui produtos homogêneos? É isso que a gente viu? Há barreiras? Ela possui um grande número de empresas, né? O produto é diferenciado, né? E não há barreiras à produção, né? Não há barreiras à venda, à entrada de novos produtores, novos vendedores, né? Então, a resposta correta seria o quê? A letra E. Grande número de empresas, produto é diferenciado e não há barreiras, né? Na letra B, ele diz o quê? Grande número de empresas, produto é homogêneo, não, o produto é diferenciado e não há barreiras, né? A letra C diz pequeno número de empresas, não, porque a gente sabe que é um grande número de empresas. E a letra D, ele diz pequeno número de empresas. Produto homogêneo, não há barreiras, né? Então, a gente tem a concorrência monopolista como um grande número de empresas, o produto é diferenciado e não há barreira à entrada de novas empresas. Tudo bem, pessoal? Então, o que a gente tinha para essa aula era isso, basicamente, né? Espero que tenha ficado bastante claro. Qualquer dúvida, como eu falei, vamos estar participando dos fóruns, das discussões, enviando, certo? Já que a gente não consegue ter, a gente consegue ter essas formas de interação. Tudo bem? Um abraço, até a